aqui temos um crescimento bem no eixo Z. Vamos só reduzir aqui o modo de visualização. Vamos lá, cadê? Bom, nós temos aqui o crescimento no eixo Z, e se quisermos também o crescimento no eixo X, podemos vir aqui e alterar para 5, por exemplo. Nós temos aqui a nossa figura com crescimento em todos os lados. Agora, o que é que vão corresponder os segmentos de altura, largura e de profundidade? Os segmentos de altura e largura vão definir o número de faces retangulares ao longo da largura dos lados. Por exemplo, o jeito mais fácil de visualizar isso é adicionarmos um wireframe, como se estivéssemos a tirar todo o material e simplesmente ficarmos com as arestas ou as retas visíveis. Então vamos colocar aqui true e podemos visualizar, por exemplo, o nosso cubo. Agora temos aqui, vamos só alterar modificar a cor, que é para nós visualizarmos melhor. Vamos vir aqui, por exemplo, e nós podemos visualizar. Vamos lá reduzir isso para 2. Bom, agora imaginemos que eu queira fazer a alteração também dos segmentos da altura, largura e profundidade. Por exemplo, o que vai acontecer é, por padrão, eles recebem os valores de 1, mas eu posso alterar para 2, todos eles. Nós podemos notar agora aqui, por exemplo, para a questão da altura, nós temos aqui, digamos, com uma junção de dois retângulos. Temos o primeiro bem aqui e o segundo bem aqui. O mesmo aconteceu para a divisão ou seja, para cada lado correspondente aos respectivos eixos. Bem, aproveitando também isso, nós podemos trabalhar com a manipulação das posições ou rotação do nosso cubo ou do nosso objeto. Por exemplo, se nós quiséssemos manipular ou movimentar este cubo em um determinado eixo, nós simplesmente íamos aplicar uma propriedade que nos possibilitaria fazer isso. Por exemplo, se nós olharmos para aqui, do jeito que a movimentação vai ser, e imaginemos que nós queremos fazer uma movimentação para um eixo negativo, seja lá x, y ou z. Se fosse para z, por exemplo, o movimento do nosso cubo seria exatamente para aqui. Essa corresponderia à movimentação para o eixo z, para o eixo y positivo e negativo, e para o eixo x, que seria positivo e negativo. Por exemplo, imaginemos que nós vamos mover aqui só um dado fictício, o nosso cubo na posição 1 em y. Nós teríamos, por exemplo, até aqui. Para além de y, nós também queremos mover na posição x, mas conservando o valor de 1 na posição y. Então nós teríamos o que? A movimentação do nosso cubo bem nesta posição. Nós teríamos essa movimentação, apesar de que agora testa passa do valor, mas só como explicação. E por outra, imaginemos que para além dessas movimentações, nós também queremos a movimentação dele num eixo z, mas para os positivos. Ou seja, nós temos 1 em x, ou 1 em y, que a partir daqui, vamos fazer isso. Nós temos 1 em y e imaginemos que temos aqui um 3 em x, mas queremos movimentá-lo também ao longo do eixo z. O que ia acontecer com a nossa figura ia ser isso. Como o eixo z vem para frente, ele ia fazer isso. Nesse caso, nós teríamos mais ou menos até aqui. Bem, apesar de estar desse estado, que parece até que
reduziu a sua movimentação no eixo X. Na verdade, pelo fato do eixo Z dar a parecer que veio para a frente, nós temos essa visão pelo fato de estarmos em uma tela com uma representação em 2D apenas. Por exemplo, se nós viermos agora aqui, em que nós temos a nossa representação em 3D e fazemos o mesmo procedimento, né? Por exemplo, nós queremos aqui, vamos lá, definimos aqui as posições, que o cubo, cubo não, figura, que a figura precisa movimentar-se no eixo Y, pressão 1, no eixo X, precisa deslocar até ponto 3 e no eixo Z precisa deslocar-se até o ponto 2. Vamos lá, nós temos aqui a nossa movimentação. Nós podemos aqui notar o que aconteceu. É exatamente o que nós mostramos lá, só que pelo facto de se tratar em um plano 3D, nós temos uma resolução bem melhor. Ou seja, temos aqui o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Imaginemos que nós queremos agora recuar, ou seja, mover o nosso cubo em negativo, ou seja, na parte negativa do eixo Z. Nós veríamos aqui, por exemplo, menos 2 e podemos notar que houve um recuo em comparação à anterior posição, ou seja, o que aconteceu foi, saiu daqui e foi para lá, porque a movimentação foi exatamente nesse eixo. Se quiséssemos, por exemplo, em X negativo, ele sairia daqui para essa posição. Se fosse para Y, dessa posição para baixo. Agora, nós podemos também manipular a rotação do mesmo em função dos próprios eixos. Por exemplo, se a manipulação da posição fosse no eixo X, ele ia girar assim, ia ser assim. Se fosse em Z, ia ser assim, e em X, peço desculpa, em Z ia ser uma rotação assim, bem, a partir desse princípio, a partir daqui, nós podemos também manipular a rotação do nosso elemento, do nosso cubo, nos seus respectivos eixos. Por exemplo, nós podemos notar como é que vai ser a rotação. Vamos só, ao invés de adicionarmos rotação uma única vez, nós vamos aqui vir na nossa função de animação e adicionar rotação, por exemplo, no eixo X, que vai ser, por exemplo, vamos lá, mais 0,1, e nós temos aqui a rotação no eixo X. Por que a rotação é essa? A rotação é essa porque o eixo X sai deste ponto para esse, ou seja, o eixo X está nessa direção. Se fosse para o eixo Y, ele ia fazer isso, apesar de não passar exatamente no nosso eixo com a cor verde, né? Mas ele ia ter uma rotação desse jeito. Caso fosse em Z, a rotação também seria, vamos fazer por exemplo isso em Z, para nós analisarmos como é que seria. Nós temos aqui a rotação no eixo Z, podemos mudá-lo para o Y, por exemplo, e aqui nós temos a nossa rotação no eixo Y. Se, por exemplo, posicionarmos bem no centro, desculpa, a câmera não, ok, nós podemos perceber melhor
vamos tirar na origem. Ok, nós podemos perceber o comportamento da rotação do nosso cubo em função dos eixos. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora e caso de dúvidas é só deixar nos comentários ou mandar alguma mensagem que eu vou fazer o favor de explicar ou de matar as dúvidas. Bem, por hoje é tudo, vemos na próxima aula.